Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José e Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Dileto irmão ouvinte deste programa aqui da nossa Diocese de Formosa, você também que nos acompanha de outras localidades, que esta quarta-feira seja de paz, de tranquilidade e de cura para você que está no sofrimento, na preocupação e nas angústias. Rezo por você, pela sua melhora, pela sua confiança e o aumento da fé. Seguindo as nossas meditações, hoje o tema é ficar sentados. Qual o significado de você ficar sentado durante a missa, durante as celebrações do sacramento? O livro que nós estamos seguindo, Sinais e Símbolos, Gestos e Palavras na Liturgia, de Dom Armando Butiol, da edição CNBB, nos diz que esta atitude quer nos dizer tranquilidade, dignidade, concentração. A instrução geral do Missal Romano destaca: sentem-se os fiéis durante as leituras, antes do Evangelho e durante o Salmo responsorial. Durante a homilia e durante a preparação das oferendas, e, se for conveniente, enquanto se observa o silêncio sagrado após a comunhão. Estar sentados significa, antes de tudo, repouso, quietude, tranquilidade. Ficar sentados é para aquele ir e voltar ansioso de Marta, que reclamava o fato da irmã Maria ficar sentada aos pés de Jesus, escutando a sua palavra. Lucas 10:39. Como Maria, nós também, quando sentados, ficamos em atitude de escuta atenta aos pés do Senhor. O evangelista Mateus, abrindo o Sermão da Montanha, observa que Jesus sentado ensinava a multidão. Em outra ocasião, Marcos observa que a multidão sentada em torno dele o escutava. Estar sentados tem ainda o sentido de oferecer-se a Deus. Os padres do deserto expressavam o dom de si sentados em meditação diante do Senhor, em oração constante, ficando à sombra do amado, como a resposta do Cântico dos Cânticos: à sombra de quem eu tanto desejara, me sentei. A posição sentado manifesta, enfim, a dignidade real, aquele que o ser humano tinha na origem, no seio da criação. No Antigo Testamento, Deus é representado sentado em seu trono, 1 Reis 22:9 e Salmo 9:8 e outras passagens. No Novo Testamento, em Apocalipse 4, revela-se: havia no céu um trono e no trono alguém sentado. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos. Na Eucaristia, desde já, nós participamos da sua eternidade. Ainda em Apocalipse 3:21, ouve-se o ressuscitado afirmar: ao vencedor farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. São Paulo aos Efésios 2:6 escreve: e ele nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez sentar nos céus, em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Os monges orientais, grandes orantes, usavam uma palavra no grego para expressar a atitude de ficarmos calmos, imóveis e tranquilos em busca da paz interior.
Eles chamavam de Ezequia, termo que significa quietude, tranquilidade, silêncio, mas que em sua raiz tem o sentido de estar sentados. O padre Serafim, monge russo do Monte Athos, explicava que a maneira melhor para entrar em meditação é sentar-se como uma montanha, isto é, com a convicção de que a eternidade se encontra antes, dentro e avante de nós. Que essas poucas anotações ajudem a compreender e viver os sentidos diferentes do estar sentados. Através desta posição do corpo, cresça em todos os fiéis disponibilidade interior para acolher a palavra, tranquilidade e concentração para meditar e refletir, participação da realeza de Deus e desde já da eternidade beatífica. Compreender e viver interiormente o sentido do estar sentado nos diferentes momentos da celebração litúrgica favorece a participação litúrgica e a torna mais intensa e verdadeira. Está aí, para nossa meditação, a importância desta posição do nosso corpo, de estar quieto, mais relaxado, mais ouvinte, mais aberto ao mistério. Eu sei que em muitas paróquias, você ficar sentado no banco da igreja é uma penitência. Outro dia, não sei onde foi, não me lembro, fiquei sentado na igreja para escutar uma reflexão e confesso que nunca tinha sentado antes num banco tão ruim, tão difícil, tão desconfortável. Quando vamos trocar os bancos da igreja, a gente precisa fazer o teste de anatomia com esses bancos, porque há bancos que realmente são feitos de qualquer maneira, não se pensa na anatomia, as pessoas não têm sossego, não se sentem bem para ficar mais bem acomodados e escutar a palavra de Deus. Nisso também Deus precisa agir. A qualidade dos bancos das nossas igrejas, das nossas capelas. A gente precisa pensar nisso. Quando você prega, quando as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, elas precisam estar se sentindo bem, pois isso ajuda a internalizar o mistério. Portanto, que todos nós tenhamos consciência da importância de estar de pé, de estar ajoelhados, de estar sentados. Todas essas posições do nosso corpo, elas têm esse sentido tão bonito, tão profundo, de possibilitar uma comunhão mais profunda com o mistério de Deus. Aliás, estar na Santa Missa, na igreja, uma igreja que tem o mínimo possível de arte, de beleza, de decoração do ambiente, do sagrado, nos ajuda muito. É sempre bom chegar um pouco antes da missa, se acomodar, rezar um mistério do terço ou o terço todo, ou fazer uma leitura espiritual, como isso ajuda como preparação para uma boa celebração, para um bom aproveitamento da liturgia. Que Deus nos ajude a compreender esses mistérios. O Santo Evangelho da missa de hoje, dia de Santa Rosa de Lima, é de Mateus 13, 44 a 46. O reino de Deus, diz Jesus, é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens
e compra aquela pérola. Nosso Senhor está nessa parábola, nessas duas parábolas, educando o povo, exortando, fazendo aquela formação com seus discípulos. E ele aqui fala do reino, esse reino que encantou o coração de Santa Rosa de Lima, a primeira santa da América Latina. Ela é peruana e ela é também patrona da América Latina. Foi uma jovem que encontrou essa pérola, que encontrou esse tesouro de Deus, que é o seu reino. Assim deve ser nossas vidas. Nós que experimentamos o amor de Deus, muitos de vocês que nos escutam já fizeram experiências profundas da entrega total a Cristo. Isso é uma bênção enorme. Só quem faz a experiência da conversão, do arrependimento, dessa cura interior operada pelos dons do Espírito Santo em nós, pode entender a beleza, a grandeza, a extensão desta realidade que é a nossa entrega total a Deus. Enquanto esse mundo nosso vira as costas para Deus, ignora a Deus, debocha de Deus, debocha da igreja, debocha dos valores, das virtudes, nós, o pequeno resto fiel, vamos manter a nossa fidelidade até o fim, pois a igreja é a expressão viva do ressuscitado, é a epifania dele nesse nosso mundo dioturnamente. Ser católico, ter aceitado Jesus no nosso coração, é algo que não tem preço. E para você que está afastado da igreja, que há tempo não confessa, não participa da Santa Missa, reveja sua posição, saia desta ignorância, desse fechamento e se abra a Cristo, o pão vivo descido do céu, que nos alimenta, que nos salva. Te convido a voltar à comunhão com Deus. Nós temos dois caminhos para irmos a Deus, o caminho da dor e o caminho do amor. É bom voltar a Deus por amor e não pela dor e pelo sofrimento. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, que nos deu a graça do Teu reino. Em Cristo Jesus, abençoa, Senhor, o ouvinte que está triste, com depressão, com doença, com medo, com incerteza no coração. Você que está sentindo assim, clama a nosso Senhor neste momento para que seja aliviado o seu coração e estas dificuldades todas superadas para o bem da sua alma, para o bem da sua vida. Deus está com você e não te abandona. Confia, o amor dele é maior do que a morte, é maior do que a dor que você está sentindo. Entrega-se a ele e a paz reinará no seu coração. Pela intercessão de São José e Santa Rosa de Lima, fique o seu coração em paz e em harmonia. O bom Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Tenha um dia abençoado e até amanhã, se Ele nos permitir.